Passo a palavra agora à deputada Janaína Pascoal. Hoje pela manhã eu falei numa rádio, agora antes de entrar aqui na nossa tribuna, falei numa outra rádio, e a princípio essas rádios haviam me convidado para falar sobre os inquéritos no Supremo Tribunal Federal. E muito embora ontem, né, o Supremo tenha decidido que os tribunais têm um poder de investigação, eu sigo, né, sustentando o que venho sustentando desde o princípio da instauração desses inquéritos, que é que o tribunal, os juízes, eles têm que ter imparcialidade, distanciamento para poder julgar, que o poder de investigação, a princípio, é da polícia, que depois de grandes discussões acadêmicas e jurisprudenciais, né, se decidiu que o Ministério Público também tem poder de investigação, e isso com muita resistência da doutrina, né? Doutrina são os estudiosos do direito processual penal, do direito penal. Então, apesar do julgamento de ontem no Supremo, né, eu sigo defendendo que cada ministro que se sentiu ofendido ou ameaçado, e obviamente ameaça é crime grave, né? Não é crime grave sob o ponto de vista da legislação. Pela legislação, ameaça é crime de menor potencial ofensivo. Mas quem já foi e é com certa frequência ameaçado, sabe, né, que é um crime grave, é um crime que abala, é um crime que realmente atinge muito a vítima. Então, o certo seria que cada ministro que se sentiu ofendido ou ameaçado, que representasse o Ministério Público para instaurar procedimentos específicos nas instâncias competentes. Então, se é uma pessoa sem prerrogativa de foro, na primeira instância, se é uma pessoa que tem a prerrogativa de ser julgada nos tribunais, por exemplo, na segunda instância, se é um parlamentar federal no próprio Supremo, que não me parece adequado, digo isso respeitosamente, é que se reúnam, né, postagens, manifestações de pensamento, ofensas, ameaças, e que se construa, né, um grande inquérito, ou que se construam grandes inquéritos, como se estivéssemos diante de algo de elevada magnitude. Então, as críticas que eu vinha fazendo a essas investigações no Supremo, eu sigo fazendo, sob o ponto de vista técnico-jurídico, chamando a atenção, né, daqueles apoiadores do presidente que ainda seguem nesse comportamento agressivo, que esse comportamento ele é prejudicial aos investigados, ao próprio presidente, ao governo. Então, de maneira nenhuma, as críticas técnicas a esses inquéritos implicam corroborar, né, com essa dinâmica estranha que, infelizmente, os apoiadores do governo construíram. Então, por que eu estou fazendo aqui, de novo, né, essas ponderações? Porque essas rádios haviam pedido entrevistas minhas para tratar desta questão. Entretanto, né, sendo o Brasil um país de muitas surpresas, hoje fomos todos, né, colhidos pela notícia de que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, o senhor Queiroz, foi preso. E os jornalistas perguntam: doutora, o fato dele ter sido preso compromete o governo? E eu respondo com tranquilidade: não necessariamente, né? Agora, o fato dele ter sido preso num imóvel do advogado da família Bolsonaro torna a situação, né, vamos dizer assim, especial. Eu quero dizer para os apoiadores do presidente que, quando eu pedi o impeachment da ex-presidente Dilma, as pessoas falavam muito assim: mas já houve pedaladas em outros governos. Mas já houve escândalos em outros governos. Eu nunca fugi, né, das indagações, das entrevistas, dos questionamentos no Congresso, nunca fugi do dever de demonstrar a gravidade dos fatos que eu apresentei na denúncia. E sempre que alguém fazia algum comentário do gênero, né, mas fulano também fez, eu dizia: olha, desculpa, né, se ninguém cuidou de responsabilizar fulano,
Eu estou cuidando disso aqui, que é importante para o país. Por que eu estou dizendo isso? Porque é verdade que muitos deputados estaduais cometeram as mesmas ilicitudes e as investigações deles estão paradas. Tudo isso, infelizmente, é verdade. Eu gostaria que todos estivessem alcançados, que os assessores todos estivessem sendo presos, entendeu? Obviamente, os assessores que participaram das situações de maneira ativa, né? Mas, gente, desculpa, não dá para entrar nessa dinâmica, né, petista de que isso é perseguição ao presidente. Esse é o mesmo discurso do PT, é o mesmo discurso dos defensores de Lula, né? Os defensores do PT e de Lula, obviamente, nunca confessarão que é a mesma dinâmica. Mas quem criticou o modus operandi deles não pode achar normal o que está acontecendo agora. Então, assim, na medida em que eu sou uma grande defensora da liberdade de manifestação, e isso não é de hoje, na vida acadêmica, na vida como advogada, eu tenho, assim, testemunhas que podem fazer fila, do tanto que eu sempre lutei pela liberdade de manifestação. Eu sou muito crítica a essas investigações no Supremo, porque eu tenho muito medo, de criminalizarem manifestações. Nós não podemos criminalizar uma manifestação porque não concordamos com a pauta. Então, isso aí eu vou sempre ser crítica e entendo quando os parlamentares que apoiam o presidente dizem, mas como assim? Estão quebrando o sigilo porque nós participamos de uma manifestação? Então, isso é uma coisa, né? Mas a prisão do ex-assessor na casa do advogado, da família, um advogado que frequenta o palácio, não é a mesma discussão. Então, assim, eu espero que o presidente esclareça essa situação, que o senador Flávio esclareça essa situação, que o advogado esclareça. Eu confesso que acho que será muito difícil explicar, né, porque foi algo muito estranho. Por quê, né? Por que esse senhor estava escondido ali há mais de um ano? E espero que esclareçam. E não vou, como cidadã, me conformar com alegações de que prender o Queiroz ou querer levantar qualquer ilação sobre ele estar na casa do advogado, que isso aí é perseguição. Desculpa, não é, né? Essa era a dinâmica petista, essa foi a dinâmica que eu denunciei e denuncio, né? E eu não posso ficar calada de quererem criar essa mesma dinâmica com relação à família Bolsonaro. Se os senhores lembrarem, quando eclodiu a operação, né, lá no Rio de Janeiro, que acabou alcançando o governador Witzel, que agora também está sob um processo de impeachment, e ele começou com esse discurso, perseguição, perseguição. Eu falei, peraí, né? Peraí, perseguição como? Se o dinheiro foi depositado na conta? Qual foi o serviço prestado pela sua esposa? Então, assim, perseguições existem? Infelizmente, sim. Injustiças existem? Sim. Erros existem? Sim. Mas há casos, né, em que as evidências vão aparecendo e vão tornando, né, muito claro que algo de errado tem. A gente até pode não saber exatamente o quê. Então, eu espero que o presidente, que o senador, que os apoiadores não caiam, né, no erro de quererem construir que também os fatos de hoje são uma perseguição. Porque, desculpa, né, ainda que alguém diga tanta gente para prender, correr para prender o Queiroz, ok, mas ele estava lá, ele estava na casa do advogado, o advogado frequenta o palácio, o advogado fala à imprensa pela família. Então, as explicações precisam ser dadas, tá? Diferentemente desses muitos fatos que estão aí no Jornal Nacional, que gosta muito de fazer um carnaval, na minha leitura, onde não há, né, elementos para fazer, diferentemente desses fatos dos últimos dias aí, o caso de hoje é grave e qualquer cidadão brasileiro que ama o seu país, que quer fazer a depuração, qualquer cidadão brasileiro sério,
adquirir os esclarecimentos, né, de maneira detalhada a respeito do que esse senhor estava fazendo na casa do advogado da família do presidente. Muito obrigada, cumprimento a todos, até amanhã.